e falar que tem curva, o problema é seu. Tiago mandou R$ 5. Tu é muito ignorante. Eu acredito em Deus e na Bíblia, mas não tem o menor sentido nem lógica dizer que a NASA mentiu sobre o formato do planeta para controlar as pessoas. Sem sentido. Bom, Tiago, então agora eu vou te deixar mais ansioso ainda. Ou você acredita na NASA, ou você acredita na Bíblia. Nos dois, não dá. Sabe o que você é? Um hipócrita. Ah, e pra piorar um pouco mais ainda, você nunca leu a Bíblia. E pior ainda, nem a NASA você entende. Você é um cara totalmente paranoico. Porque NASA e Bíblia, ó, não se bicam. Uma coisa é a Terra do ponto de vista bíblico. Outra coisa é a Terra que a NASA fala pra você que é. Uma coisa é o universo que o Criador criou pra você, que é o céu, fechado pelo domo, e os astros rodando acima de nós. Isso aí é um universo, que é o bíblico. Outro universo de bilhões e bilhões de anos é o que a NASA fala. Que 95% dele é matéria escura, que ninguém sabe o que é, inclusive. Só falam pra você que é matéria escura, tá? Nem os oceanos da Terra eles descobriram. 90% dos oceanos ninguém sabe o que tem. Todos os planetas O espaço pior ainda. São redondos, só a Terra que é uma JD mandou R$ 5. Se a Terra é plana ou não, isso é o de menos, porque não vai acrescentar nada em nossa vida, só Deus. Então, você tá falando merda de novo. Porque a Terra plana, ela tá diretamente ligada ao Criador. Simples assim. Você vai ficar ansioso? Vai ficar ansioso? Tá ansioso? Problema seu. A culpa não é minha se você não é capaz de aceitar a verdade. O problema é todo seu. Vai ficar ansiosinho? Você aguenta a conversa? Se você não aguenta, você sai fora. A gente conversa sobre outra coisa. Olha esse outro mentecapto aqui, ó. Falando, ó. Cadê o outro que falou aqui? Dos astros, né? Nessa insistência de falar dos astros. O cara demonstra uma ignorância ridiculamente grande. O cara acha que a função dos astros no nosso mundo é a mesma da Terra. Ele acha que a Terra ela é igual ou equivalente às estrelas que estão nos céus. Ou os outros planetas, que não passam de estrelas errantes, que compõem o firmamento, que foi criado pelo Criador. Agora, a pergunta que esses mesmos gados de merda nunca se fazem é o seguinte: por que não existe vida em outro planeta? Por que só na Terra tem vida? Ah, essa pergunta não vale fazer. Só vale perguntar assim, ó. Ah, e se os outros astros são redondos, por que a Terra também não seria redonda? Ah, tá, essa daí vale. Então não tem coerência no que você tá falando? Por que só aqui existe vida? Por que só na Terra existem mais de 1000, não é uma, não são duas, não são três, mais de 1000 condições para que haja vida, para que o planeta seja sustentável e tenha essa configuração que ele tem? Por que só a Terra? Ah, você tá ansioso? Vai ler a Bíblia. Tá lá em Gênesis, primeira página de Gênesis, cara. A criação do mundo. Você vai saber por que a Terra é diferente dos outros astros. Você vai entender por que a Terra é uma coisa e por que Marte, Júpiter, as estrelas errantes são outras. Você vai entender também por que a Terra não pode ser chamada de planeta. Você vai entender tudo isso. Você tá ansioso? Ah, eu não vou ver. Eu vou continuar falando que eu acredito na Bíblia e na NASA. Então, você tá assumindo aqui que você quer continuar sendo o quê? Um enganado. Um hipócrita. Vai ficar ansioso? Problema seu. Eu creio na Bíblia. Eu, Xandão, defendo o modelo cosmológico da Bíblia. Você não entende Ponto. nada sobre a Bíblia, hein? A Bíblia nunca disse que a Terra é plana. Repito, nunca. Nenhum teólogo serio e que entende da Bíblia diz que a Bíblia fala que a Terra é plana. Lucas mandou R$ 5. Mano, e desde quando na Bíblia Deus fala que a Terra é plana? Não fala? Pera aí. Então vamos lá. Vamos brincar de aprender a interpretar texto. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui? Vou fazer uma brincadeirinha com vocês aqui. Vamos ver quem sabe interpretar melhor texto. Vamos brincar de interpretar texto? Vamos? Ah, vamos lá. Vamos brincar de interpretar texto. Vocês não sabem interpretar texto.
Então vamos lá. Vou fazer uma brincadeirinha com vocês aqui. Beleza? Relaxa que não vai demorar muito, não. Vou colocar 2 imagens aqui. E vou ler um texto para vocês. Vocês vão interpretar aquilo que eu vou ler e vão me falar, em comparação com as imagens que eu vou colocar, o que faz mais sentido em relação ao texto. Bom, aqui do lado direito eu tenho uma representação do universo. O que seria o nosso, a nossa galáxia, como ela se movimenta em relação ao universo. Thiago mandou tá aqui, ó. R$5. Isso aqui é o modelo Eu sei que heliocêntrico. você fala que a Terra é plana pelo personagem, mas você deveria parar com isso. Você influencia muito seus seguidores. Deixa eu abaixar a voz desses betas aqui, né? Que tá na hora de eu explicar e ensinar vocês a interpretar texto, tá? Isso daqui que vocês estão vendo do lado direito é como nós estamos exatamente nesse momento. Isso aqui é uma representação do nosso universo, beleza? Então a nossa galáxia é assim que ela se comporta, ó. Todos os planetas girando em torno do Sol, cumprindo com a sua rotação própria em torno do próprio eixo. Só que isso daqui tá acontecendo a mais de 1.000.000 por hora. Isso aqui tá numa velocidade absurda. A gente tá vagando em rumo ao universo, tá? Agora eu vou ler pra vocês Gênesis, a criação da Terra. E vocês, através daquilo que eu vou ler na Bíblia, irão me falar se, depois que eu ler isso aqui, se vocês enxergam ou mentalizam esse modelo aqui, ó, tá? Bem básica a brincadeira, ó, tá? Vamos brincar de interpretar, ó. Tá aqui, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um limite para separá-las em 2 partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima. E assim aconteceu. E Deus deu ao firmamento o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Depois, então disse Deus, que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou então o nome terra a essa parte seca, mais conhecida como a Pangeia, e a massa das águas que se haviam ajuntado ele chamou de mares, que é o que a gente vê hoje em dia. E observou Deus que isso era bom, e determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Declarou Deus, haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, os dias e os anos, e que sejam também luzeiros nos céus, para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Deus colocou todas, prestem atenção, estão conseguindo interpretar ou está muito difícil? Estou lendo devagar. Deus colocou todas essas luzes nos céus a fim de, com o propósito de, iluminarem toda a terra. Para quê? Para dirigirem o andamento do dia e da noite e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se tarde e amanhã, esse foi o 4º dia. Disse também Deus, fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim aconteceu.
Dessa forma, Deus criou grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com suas muitas espécies, e todas as aves também de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, declarando: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 5º dia. E disse Deus que a terra produza seres vivos, segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens, segundo suas espécies, os rebanhos domésticos, conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com a sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Bom, agora vem a cereja do bolo da criação. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra. Estamos aqui para dominar. E sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos. Povoai e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a todos os répteis da terra, e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Agora eu vou trocar a imagem. Quero deixar uma pergunta para vocês aqui. Alguma coisa do que eu falei acerca da criação do mundo que está na Bíblia traduz essa imagem aqui que a gente está vendo? Façam esse questionamento. Agora eu vou trocar de imagem aqui. Certo? Agora eu vou colocar outra imagem para vocês aqui. E aí vocês vão fazer a comparação de novo. Só que dessa vez com uma imagem diferente. Esse daqui é o modelo cosmológico bíblico dos antigos hebreus e todos os povos antigos. Agora eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo para vocês. De novo. E vocês vão interpretar junto comigo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o 1º dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las, vão observando a imagem, em 2 partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima. E assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou amanhã. Esse foi o 2º dia. Então disse Deus: que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra. Tá vendo na imagem aqui? A parte seca. E a massa das águas que se haviam ajuntado ele chamou de mares. E observou Deus isso que era bom. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo sua espécie, árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 3º dia. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos, que sejam também luzeiros nos céus, para iluminar toda a terra. E assim aconteceu.
Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. Sol aqui, lua aqui. E também formou as estrelas. As estrelas! Deus colocou todas essas luzes nos céus a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite e fazerem separação entre luz e escuridão. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 4º dia. Disse também Deus, fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos e que as aves voem acima da terra sobre o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com suas muitas espécies. E todas as aves também de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, declarando, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Passaram-se tarde e amanhã, esse foi o 5º dia. E disse Deus, que a terra produza seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo suas espécies, os rebanhos domésticos conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou, sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus, eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra e todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Aí eu pergunto de novo para vocês. Tudo o que eu li aqui faz alusão direta a essa imagem aqui? O que vocês acham? Bom, então eu vou terminar de falar uma coisa pra vocês. Parem imediatamente de falarem que NASA e Bíblia, que Bíblia defende terra, bola, molhada, giratória, porque isso é um absurdo. O modelo cosmológico bíblico é exatamente esse aqui, narrado pelos antigos hebreus. É esse o modelo, certo? E isso tem o respaldo bíblico. A Bíblia... A Terra plana te aproxima da Bíblia, a Bíblia te aproxima do Criador. Terra plana tem ligação direta com aquilo que foi criado, pelas mãos dele, pelo poder dele, que é o Supremo. Tá ansioso? Tá achando ruim? Problema seu. Não me venha falar que pastor, padre, falou que a Terra é uma bola, pau no cu deles. Porque se eles falaram que a Terra é uma bola, de acordo com o que tá na Bíblia, eles são o quê? Agentes da mentira, enganadores, que estão se auto-enganando e enganando pessoas também. Por isso que é dever seu ler a Bíblia e não ficar esperando que os outros venham ficar falando as coisas pra vocês. Eu tive que fazer 2 interpretações aqui pra tentar brincar um pouquinho com o exercício de raciocínio básico pra vocês fazerem um joguinho de interpretação e imagens pra verem o que faz mais sentido. Tá aí. Ah, mas a Terra é uma bola. Pois bem, mostra a curva. Me mostra isso aqui funcionando, ó.